Nesse primeiro vídeo de gramática, seria interessante começar falando alguma coisa de gramática que esteja relacionada com a física ou com a matemática, que seria a gramática gerativa transformacional, que é um modelo proposto pelo linguista do MIT, que é o Noam Chomsky, que é desse livro aqui, que é um livro que eu uso no blog, que está como bibliografia do blog. Nesses vídeos de gramática, de linguística, é importante colocar algumas coisas que sejam relevantes. Por exemplo, vozes do verbo, alomorfia, significado das palavras, sintaxe, um pouco de morfologia, e também, de acordo com o que alguém possa sugerir, ou algo que esteja relacionado com latim também, que é muito importante para poder entender o português. Esses vídeos eu planejei que sejam aproximadamente 10 minutos, então eu vou fazer uma aula que tem que ser um pouco rápida, mas não deixando de falar os principais conceitos. E sempre o vídeo tenta colocar não o básico. Então não são aulas com coisas básicas, coisas simples para se aprender a matéria do zero. Na verdade, são assuntos ou relacionados que sejam interessantes, portanto, não necessariamente didáticos ou começando do zero, ou cujo intuito seja aprender sem ter conhecimento algum prévio. Outro fato é que esses vídeos, principalmente os de gramática, como tem que ser mais rápidos, eu faço as minhas anotações em alguns papéis e vou, à medida do possível do tempo que estou cronometrando, vou colocando na lousa as coisas principais. Então, esses vídeos de gramática têm por objetivo ser mesmo informativo e também não deixa de ser uma continuação ao blog, já que meu blog, para quem não conhece, é o blog Vernáculo da Física. Ele tem por objetivo adquirir a interdisciplinaridade acadêmica. Então, gramática, língua, física, matemática são tópicos que são bem desenvolvidos no blog. Para essa primeira aula, eu gostaria mesmo mais de explicar o que essas aulas pretendem, né? Então, vai ser algo bem diversificado. Como eu falei, alomorfia, superfluidade. Agora vai ser vozes do verbo, como por causa do tempo, vou falar apenas de uma voz verbal, que vai ser a voz ativa. Portanto, depois da voz ativa, teremos a voz passiva, a voz reflexiva, a voz recíproca, a voz média. E então vamos começar, né? Algo bem rápido. O assunto será o quê? O assunto vai se chamar diátese verbal. Diátese verbal. Diátese, o que é diátese? Diátese significa, são as vozes do verbo, né? As formas do verbo. Que são essas vozes do verbo? São as formas com que o verbo assume, ou as configurações que esses verbos assumem para se relacionar com o sujeito. Se relacionar com o sujeito que pode ser o quê? O sujeito que pode ser agente, paciente, ou apenas participar do processo, sem ser agente nem paciente. Isso mesmo, não precisa ser agente nem paciente. Não precisamos adotar uma dicotomia nesse caso. Então, a diátese verbal estuda as vozes do verbo. E as vozes do verbo são basicamente, resumindo, A, voz ativa, B, passiva, C, D, E. A C eu vou colocar A, reflexiva.
reflexiva. D, recíproca. E a E é a média. Bem, e agora o que seria A, B, C, D e E? A é a voz ativa. E a voz B são as duas mais importantes. Por quê? As duas mais importantes? Porque a partir da voz ativa e da voz passiva, as outras são formadas. Então, não é raro que escute os professores falar da voz ativa e da voz passiva. Ativa e passiva e não falar das outras. Às vezes você encontra também reflexiva, né? Mas recíproca e média são duas coisas que eu, pelo menos no ensino médio, não vi. E não faço faculdade de gramática, letras, nada relacionado. Isso é mesmo porque eu estudo fora a parte. Porque, como eu disse, física tem relação com gramática, tem relação com línguas. Então, eu acho importante o relacionamento entre todas as ciências. Então, por que a ativa e a passiva são as mais importantes, as mais vistas, e essas outras que os professores não sabem, ou não, alguns não sabem, outros não acham importante, não está no conteúdo do ensino médio, não sei. Mas o fato é que a reflexiva, ela é uma espécie de A mais B, ou seja, ela é uma passiva com uma ativa, ela é uma A mais B. A recíproca é um tipo de reflexiva, então eu posso chamar de A mais B linha, porque A mais B é um tipo de A mais B, ou A mais B linha, recíproca. E a média, como diz a média, eu vou botar a média é A mais B sobre 2, ou seja, a média ela está entre a ativa e a passiva, ela nem é ativa nem é passiva, enquanto a reflexiva ela é ativa e passiva ao mesmo tempo. São coisas que precisa pensar um pouco para poder amadurecer, porque são conceitos um pouco difíceis, mas se pensando e vendo através dos exemplos fica bem fácil. Então, o esquema geral, né, das vozes verbais são esses. Então vem uma pergunta interessante, que é a pergunta: o verbo de ligação, o verbo ser, por exemplo, participa, será que ele tem ativo, passivo? Um exemplo: o aluno é estudioso. Será que é ativa, passiva, reflexiva, recíproca ou média? Na verdade, os verbos de ligações, eles são verbos adietéticos. Que são verbos adietéticos? São verbos que não possuem voz verbal alguma, nula, ausência, vacuidade. E, portanto, eles são considerados mesmo como conectores e não têm semântica alguma. Então, os verbos de ligação são muito importantes para a gramática no sentido de semanticidade, porque como eles não possuem vozes verbais, algumas análises ficam interessantes a partir dele. Por exemplo, na terceira lei de Newton, eu consigo aplicar esse conhecimento que eu tenho de átese verbal para enunciar a terceira lei de Newton de forma correta. E se for olhada no latim, no Principia, vamos ver que a terceira lei de Newton não está enunciada corretamente nos nossos livros de ensino médio, ou como os professores de cursinhos, ou essas coisas da cidade, que do Brasil em geral, que é como ele é enunciado, né, da ação e reação. Então, isso é um assunto que vai servir para a enunciação, para o enunciado da terceira lei de Newton. Então, o primeiro tópico seria a voz ativa. Eu acho que eu vou deixar o primeiro vídeo. O primeiro vídeo seria esse, seria o vídeo 0. Então, o vídeo 0 seria a introdução, o primeiro vídeo seria voz ativa, para explicar na próxima aula. Mas, alguns exemplos, né? Antes da voz ativa, a voz ativa talvez a mais fácil. Por quê? Porque é a mais comum. Se não a mais comum, é a que as pessoas mais entendem, mais ouvem falar. Mas, falando logo de início, que a voz ativa não necessita de atividade. Como assim? Um exemplo aqui: moleque apanha muito da madrasta. O touro não sofre o jogo. Como você pode ver, vou colocar um exemplo. Eu vou deixar mesmo só oralmente e na próxima aula eu comento isso.
o moleque apanha muito da madrasta. Será que é voz ativa? Por quê? Alguém pode perguntar. Porque o moleque está apanhando. Então será que é voz ativa? Na verdade, é voz ativa. Porque a voz ativa está relacionada com a sintaxe, enquanto a atividade ou a passividade está relacionada com a semanticidade. É uma coisa semântica. E semântica não deve ser misturada com a sintaxe. Para nível de análise, não. Então, sim, uma voz ativa não necessita que tenha um sujeito que seja ativo, um sujeito que seja agente. Ele pode ser paciente, ou ele também pode não ser nem ativo e nem passivo. Essa introdução deixa um pouco claro o que será, o que vem pela frente sobre os itens A, B, C, D e E. A parte de vozes verbais, estrutura profunda e estrutura de superfície, eu recomendo muito esse livro, que é do Noam Chomsky. Inclusive, esse livro é do professor Susan Nunes, que me emprestou, ainda está aqui o nome dele. Então, eu quero agradecer ao professor Susan Nunes, que é um professor de modelo que eu tive no ensino médio, que me induziu, ou posso dizer assim, me manteve no estudo da língua. Então, professor Susan Nunes, eu estou aqui agradecendo ao senhor por seu imenso conhecimento. Então é isso, e a próxima aula ficaremos com a voz ativa.